A história de Ouro Preto você já conhece, mas o futuro dela poucos imaginam. Mas quem passou por aqui não só imagina, faz. Vamos conversar com quem vive a jornada da inovação, mostrando os acertos, os erros, os perrengues e também os aprendizados. E a cada episódio provamos que a inovação já é realidade. Quem sabe a próxima ideia não seja a sua. Olá, está começando mais um Perrengue Tech, a inovação sem filtro. E o convidado de hoje, colega de trabalho e professor do Departamento de Engenharia de Produção, professor André. Atualmente, ele coordena a Incultech, que é a incubadora de empresas da UFOP, também é embaixador do Sebrae Tech, uma parceria com o Sebrae para fomentar a inovação e o empreendedorismo. Ele também tem o projeto Labor, que é voltado à pesquisa e à formação empreendedora dentro da universidade. E hoje a gente vai mostrar como que a inovação universitária está causando impacto no nosso ecossistema e como que, através da Incultech, a gente também consegue sair do ecossistema da UFOP e também participar da comunidade. Bem-vindo, André, muito obrigado pelo convite. Bem, eu que aceitei o convite, né? Ou eu que agradeço o convite seu. E além de todas essas coisas que você nomeou, eu também tomo café com você recorrentemente, né? E a gente faz parte das festas da firma, né? Que a gente vai ter agora. E eu tô feliz aqui da gente poder participar desse papo sobre o que é e o que deixa de ser fazer inovação no mundo real, né? Na fotografia é muito bonito. No mundo real, por isso que a gente tá falando muito aqui sobre a inovação sem filtro, que é aquela inovação que não tem a perfumaria, que não é aquelas grandes notícias, é o corre mesmo da vida real, é sem glamour. Tem um pouco de glamour, tem alguns números bonitos de apresentar. Você falou da incubadora. Hoje, a gente está aqui no contexto universitário e de uma universidade específica. Então, a gente está dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Só de dizer isso, a gente está em vantagem em alguns pontos, e isso é bonito de dizer, e em desvantagem em outros. Então, quando a gente fala do interior de Minas Gerais, a gente está falando de algo de construção de modelo de negócio que não é dentro da própria capital de Minas Gerais, nem de nenhuma outra capital, que deixa as coisas um pouco mais difíceis e um pouco mais saborosas. Mas a gente está falando do interior de Minas, em que movimenta boa parte do PIB do Brasil, fazendo um debate sobre o que é e o que deixa de ser mineração. Então a gente sim tem algumas vantagens, tem alguns agentes que nos auxiliam do que é e o que deixa de fazer modelos de negócio. Então, apesar de nós não estarmos dentro da capital, nós estamos com acesso a outros recursos e a outras possibilidades que são reais. E isso se traduz em alguns números a médio e longo prazo. Por exemplo, se a gente está dentro do contexto da universidade, dentro dela tem coisas, para além de cursos de graduação e de pós-graduação. Nós temos um dos agentes que é o que eu estou fazendo parte hoje, que é a incubadora de empresa. Mas o que é essa tal da incubadora de empresa? E a foto fica bonita quando a gente fala de incubadora de empresa. Que foto é essa? É uma foto de um lugar em que ela, por definição, o seu estatuto de funcionamento diz que ela ajuda pessoas a criar modelos de negócio, em especial aqueles que são criados e nascidos com mãos de pessoas que portam um diploma universitário. Então, pessoas que estão aqui no contexto da universidade têm acesso à ajuda para que nos 2 primeiros anos do modelo de negócio, os modelos de negócio são assessorados. É o que esses 2 primeiros anos, em modelo de negócio, a gente deu o apelido de Vale da Morte. O que é esse Vale da Morte? É onde boa parte dos modelos de negócios morrem. Os 2 primeiros anos são os mais difíceis para a pessoa entender o que é modelo de negócio, o que é gestão, o que é empresa. A gente pega na mão das pessoas e a gente não deixa elas afogarem, literalmente. Então, a incubadora de empresa, enquanto incubadora propriamente dito, engloba as incubadoras de pessoas que estão nos primeiros meses depois do nascimento, a gente vai lá e dá um primeiro ar para elas poderem respirar. Então é muito bacana porque a gente recebe um monte de empreendedor e empreendedora que está lá, eu tenho um sonho, eu tenho isso. Não, vamos parar de ter sonho, vamos ter projeto, vamos construir o que precisa ser construído. E nisso a gente deu conta de assessorar um bocado de negócio. Por quê? A nossa incubadora de empresa é uma incubadora de empresa já adulta, ela já tem carteira de motorista. É uma incubadora de empresa que nasceu em 2006. Quando da sua fundação até agora, 2025, foram quase 20 anos. Onde é que você estava 20 anos atrás? A incubadora de empresa estava nascendo. Já passou pelo Vale da Morte também.
Ela já passou pelo Vale da Morte, ela fechou em 2017. 2019, mais ou menos, depois ela reabriu. Ela tem uma história de descontinuação, apesar dela ter uma longa história aí, ela reabriu em 2024, ou seja, a gente está aí com um ano, no final de 2024, a gente está com um ano de história de reabertura do modelo de negócio, e a gente colecionando números bonitos sobre o que é passar em caminhada coletiva com as empresas que estão no Vale da Morte. Então a gente assessorou modelos de negócio que tinham lá, eu tenho um sonho de construir a tecnologia A tecnologia B, colocar essa minha tecnologia no mercado para ser consumida por pessoas. Então esse tipo de ação a gente fez e assessora. Então você pode falar, o que é essa tal de incubadora de empresas? Então sim, é uma instituição dentro de um pacote universitário. Bem, esse é o nosso modelo aqui de Minas Gerais. Tem algumas que são em prefeituras, tem algumas que são do governo de estado. Eu vou falar da que a gente tem aqui dentro da universidade. Ela é uma dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, que assessora modelos de negócios. E essa assessoria se dá na forma de alguns serviços que são bem bacanas. Construção do que é o MVP, o mini produto viável, repensar design, pensar pesquisa sobre o que é, que deixa de ser. São palavras que para algumas pessoas são difíceis, mas para quem está no modelo de negócio, é o arroz com feijão. Então sim, a gente ajuda pessoas, ali é um local que sai bonito na foto da pessoa. Nossa, o que eu vou fazer? Vem cá que eu te explico. Então é mais ou menos isso que a gente ajuda. A gente está batendo muito na tecla que quando as pessoas falam de inovação, eles estão achando que sempre é sobre a ideia. E a ideia, que a gente fala que todo mundo tem. A questão é como, como você falou, né, transformar a ideia num projeto. E como as pessoas geralmente elas vão vir com a sua bagagem técnica, com a sua visão de mundo daquele produto, não necessariamente ela vem incumbida de todo esse conhecimento de mercado, de marketing, toda a questão digital, do que é uma empresa, porque às vezes eles estão desenvolvendo um produto e esquecem que o produto ele vai ser incubado por uma empresa, então ele também está criando uma empresa ao criar um produto. E aí isso tem uma diferença muito grande do que é a empresa e um produto, e a Incutec ela tem esse papel de ajudar essas pessoas que estão criando as suas empresas junto com seus produtos a ter essa visão geral, uma ajuda mesmo para ajudar no desenvolvimento. É muito engraçado que por mais que às vezes eu diga o óbvio, a realidade que a pessoa tem que seguir, às vezes ela tem um choque de realidade do que é que está fazendo. Se tem alguém fazendo um algoritmo, por exemplo, aí a pessoa, não, porque o meu produto, eu falo, olha, seu produto, ele passa a existir quando você tem um cliente, por enquanto você tem um algoritmo. O algoritmo é produto porque alguém pagou por ele, porque senão ele continua sendo só algoritmo. Não que ele deixe de ser algoritmo depois que alguém paga por ele, mas ele não é um produto se não tem alguém pagando por ele. Você pode fazer o design dele, o que é, o que deixa de ser, porque se tem alguém pagando por ele, tem uma estrutura de que alguém quer aquilo daquele jeito, daquela forma, com aquele preço acessado naquele lugar para si. Então esse tipo de ação, esse tipo de verbalização é algo que a incubadora de empresa faz para que modelos de negócio nasçam. E criar a empresa junto com o seu produto não é trivial, porque se tem alguém pagando, eu não dou conta de fazer esse modelo de negócio, criar e ser desenvolvido sem a sua formalização. Alguns modelos de negócio a gente já pode fazer sem a formalização, e isso acontece bastante aqui no Brasil. Se estou vendendo cachorro quente, estou vendendo bolo de pote, eu não vou me formalizar para fazer esse tipo de modelo de negócio. A incubadora não trabalha com esses modelos de negócio, não que eles não sejam importantes. A gente acha isso inclusive importante, mas a atuação da incubadora é com modelo de negócio que a primeira venda eu já tenho que ter um KINAI estabelecido, eu já tenho que ter na junta comercial, eu já tenho que ter a estrutura do CNPJ totalmente modularizada, e assim que eu vender eu vou ter que emitir uma nota fiscal. Não é um modelo de negócio que eu posso sobreviver sem a formalização. Não, a primeira venda já vai ter incutido nela a formalização anterior. E não é isso, a formalização não sai da noite para o dia, não que ela seja demorada, mas ela requer tempo e estudo sobre o que você está vendendo, o que você está fazendo. Acho muito gostoso esse tipo de estudo, eu gosto, assim, eu acho bem bacana, e algumas pessoas não têm essa noção do complexo que é, e por isso que gera realmente perrengue. Seu programa faz todo sentido, porque acontece um bocado de história que a gente vai vendo, a construção do que a pessoa está vendendo. Essa pessoa que está fazendo algoritmo
algoritmo, não que seja só algoritmos que a gente trabalha com diversas tecnologias, que não passa necessariamente por um algoritmo desenvolvido numa linguagem de programação A ou B. Aí eu vou conversar com a pessoa, que legal, e você está pensando em fazer o que com essa tecnologia? Você fez esse software junto com esse hardware, então você tem esse pacote aqui que você está chamando de solução e o seu cliente vai chamar de produto porque ele vai pagar por ele. Você vai querer vender essa tecnologia? Porque se você vende, a peça de manutenção vai ser fornecida por você. A pessoa tem toda uma gestão de pós-venda. Pós-venda, parece que eu estou falando grego com a pessoa. E a pessoa tem que prestar serviço. 2. E se for alugar? A logística de entregar, devolver, buscar, fazer e acontecer. Quem é que vai operar? Quem é que vai ser treinado porque o objeto foi alugado? Se não for alugado, tem gente que quer o serviço que aquela tecnologia faz. Hoje a gente tem uma coisa muito comum que é drones filmar um determinado espaço e a partir dessa imagem a gente ter a tomada de decisão, seja que é para contar pessoas, quantas pessoas estão naquele lugar, seja para identificar uma determinada praga numa plantação, água, enfim, uma imagem pode ser transformada em uma informação. A gente tem essa transformação de diversas formas. E quem quer comprar na sua mão quer a informação que está sendo depurada na imagem, quer aquela tecnologia de captura da imagem, que é para si, ou quer só alugar. Porque qualquer uma dessas 3 respostas que você for optar, você vai ter arcabouço tributário completamente diferente. E você tem que fazer esse desenho. Aí você pode falar, opa, peraí, a pessoa vai ter que bater na porta de um advogado empresarial ou um contador, ou talvez um advogado empresarial junto com um contador? Vai. Esses modelos de negócio não são triviais. E a história é bonita de ser contada. E são histórias legais de serem contadas, mas passa por esses caminhos. E às vezes, quando eu vou conversar com quem está à frente da ideia, só sabe fazer o algoritmo. E aí você vai conversar com ela sobre o que é a totalidade da solução. Opa, e ela começa a ficar calada, começa a encolher no banco, começa a ficar assim. Aí fala, não, vamos tomar um café. Mas é aquela visão que o pessoal tem, de novo, que eu tenho a ideia e aí essa ideia, porque ela é muito boa, ela vai desenvolver sozinha. Tem essa ilusão que as pessoas têm de achar que o meu produto se vende sozinho. E muitas vezes é assim, eu tenho o produto e todas essas questões que estão em volta eu vejo depois. Então, depois eu vejo o modelo de negócio, depois eu vejo meu CNPJ, depois eu vejo tal coisa. Sendo que se eu não validei o que eles vão falar do Product Market Fit, né, que é essa junção do meu produto, que ele encontrou a demanda do mercado e como resolver essas questões logísticas de pagamento, de manutenção, de qualidade, de percepção do cliente, se eu realmente atendi uma dor que dói, se é a dor principal, o que é que agrega valor. E aí por isso que às vezes assim, eu tenho um algoritmo e acho que o algoritmo é o produto. E não que eu estou validando uma hipótese. Eu sempre falo, né, na inovação ninguém desenvolve produto, a gente valida hipóteses. Então eu validei que eu tenho um algoritmo, eu validei que eu atendo um cliente, eu validei que eu atendi uma dor que ele está disposto a pagar. Ele pagou, eu vi que tem algumas questões que são mais importantes. Depois que a gente vai testando hipóteses mais, que com mais investimento, seja de tempo, de recurso, o que for. E até eu acho realmente assim, muitas vezes o empreendedor ele vai chegar com uma ingenuidade mesmo. De eu tenho um produto e pronto, agora a coisa vai. E não, né? Às vezes ele tem um protótipo e ele está achando que é um produto. Às vezes ele tem uma hipótese que ele quer validar. E se você falou sobre sobre ter um cliente, né? Que muitas vezes ele tem um cliente, mas ele tem que personalizar tanto que se ele realmente crescer, a empresa dele quebra. Porque ele não vai ter um produto escalável e ele não pensou isso no início. De como que eu penso um produto que atende aquele cliente que eu estou testando. Então, por isso que não era um produto que ele tinha, ele está usando um cliente como teste para aprimorar a ideia dele. Mas que a partir daquilo eu vou pensar em algo que eu consigo conectar vários outros clientes sem me demandar muito trabalho. E aí que a gente sempre fala a diferença até de uma consultoria e de alguém que realmente está fundando uma empresa. Porque se você está fechando projetos individuais ou você está pensando numa sustentabilidade a longo prazo do seu produto. Mas enfim,
Dessas histórias todas que você até falou, né, da Incutec também, que teve esses altos e baixos, e também foi porque o próprio processo de inovação ele foi mudando com o tempo. Então, outros formatos de transformar ideias em produtos foram aparecendo no mercado, né? Teve a incubadora, por muito tempo ela estava quase sozinha, aí começaram as aceleradoras, depois começaram aceleradoras e hubs, depois as próprias indústrias começaram a criar seus processos, enfim, acabou que cada um foi somando a um período específico, a tecnologias, a nichos. Mas hoje, depois de todas essas transformações da Incutec, do que ela já foi e o que ela é hoje, o que um empreendedor ele pode esperar da Incutec se ele for bater lá na porta? Em qual tipo de auxílio assim, específico na jornada? Seja assim, estou querendo entender o que está acontecendo, ou até eu quero entrar aí e utilizar da rede da UFOP e tudo que eu tenho direito. Tá. Você está perguntando que serviço a gente oferece. E o serviço que a gente oferece é um serviço que eu tenho que fazer um resgate histórico, não dá para apresentar ela no cru. Essa história de mais de quase 20 anos, ela é bonita de ser contada até a página 20, porque sim, ela fechou em determinado tempo, ela teve uma descontinuação. A sua descontinuação teve questões de pandemia, que a gente passou por ela teve uma readequação a atividades digitais, a gente oferece serviços digitais, ela teve uma readequação a instrumentos do que a pós-graduação é cobrada dentro da universidade. Então, ela ter uma empresa instalada na incubadora passou a ser um objeto de luxo dentro da pós-graduação, que vale a pena e a foto fica bonita. Passou também por uma questão de legislação, porque em 2017 houve um novo marco de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que deu um salto, uma catapulta do quanto é relevante o processo de desenvolvimento de tecnologias nacionais para o Brasil, não só para exportar, e tentar enxergar dentro das pós-graduações ambientes em que a gente pode repensar o que a gente anda fazendo com a nossa manufatura. Então, esse é o arcabouço que degringolou na nossa necessidade de atualizar. Tem mais um marco jurídico muito importante, que é proteção intelectual, como é que se deu a proteção intelectual, como é que se faz ou deixa de fazer, os aparelhos que nós temos para isso. E 2, proteção de dados, né? A LGPD veio e, tanto é que eu posso contar algumas histórias, eu falei alguns exemplos aqui, mas não que sejam exemplos de casos reais da incubadora, porque lá tem um contrato de confidencialidade com os modelos de negócio que a gente assessora. Então, apesar da tese do assunto ser relevante e já ter sido vivenciada, eu não falei que é empresa A ou empresa B. E, para além disso, a gente tem, então, a construção do serviço. A construção do serviço, ela não nasceu assim, vou prestar serviço. Ele nasceu nesse contexto jurídico, organizacional, saúde pública e afins. Então, a gente oferece 2 serviços. Um, pré-incubação. É aquela pessoa que chegou lá, eu tenho um sonho. E aí a gente fala, não, agora você vai ter que ter um projeto. E o serviço de incubação, que é a pessoa com o projeto já prototipado e a gente tenta alavancar as vendas. Então, são 2 perfis de consumidores do serviço que a gente oferece. O do primeiro, que é transformar o projeto, aí eu tenho que fazer o beabá, o que a gente chamou lá de alfabetização e empreendedorismo. O que é alfabetização e empreendedorismo? A pessoa que tem que entender o que é validation, o que é preço, o que é gestão de custos. São pessoas que, boa parte dos que foram lá, sabem muito bem a técnica, são mestrandos e doutorandos, graduandos e pessoas da própria cidade que sabem a técnica muito bem do que faz. Mas na hora que você vai falar minimamente o que é modelo de negócio, pifa, travos, eu tenho que fazer arroz, é a parte básica, não que a parte básica é básica, não precisa nem fazer, não. Ela é a estrutura, é a base, eu não dou conta de fazer, conversar com vocês sem, sabe, para a pessoa não chegar lá, não, tá no meu TCC, nem meu TCC, o que você vai saber o que é a tecnologia que eu estou fazendo? Não dialoga com o formato. Sim, até o tal do pitch, né, que até empresas consolidadas, elas têm produtos já testados em ambientes industrial, já está faturando, e às vezes elas não sabem explicar o produto, para que serve, qual que é a dor. Então, o pitch, famosíssimo no mundo das startups, vem disso, né, de você saber explicar o seu produto.
E saber explicar o produto é pensando numa empresa como um todo, todas as adequações. O que é o produto, o que é o mercado, qual é a dor, o que você tem de ganho, quais dores você está procurando. Esse é o primeiro serviço, que é a alfabetização. Pré-incubação. Que é a alfabetização e modelo de negócio, basicamente isso. O serviço 2, ele é para quem já está ali, já entendeu a regra do jogo, já está fazendo a primeira parte, que aí a gente busca capital, porque nem só de amor vive o homem, né? A gente precisa de pagar as contas, pagar boletos e afins, então a gente tenta buscar capital de investimento. Então eu tenho alguns números nessa curta história do final do ano passado para esse ano. Três empresas já instaladas na incubadora já disputaram dinheiro público. Antigamente chamava a fundo perdido, hoje o termo jurídico utilizado é dinheiro não reembolsável. E foram dois, equity free. exatamente, foram dois. Um foi o cientista empreendedor, que foi do governo do estado de Minas, e outro também do governo do estado de Minas. Foram dois projetos que foram contemplados com o edital do Compete Minas. Cada um aí ganhando quase de 400 a 500 mil reais cada uma das três ali, para ser gasto ao longo dos 3 anos com a própria empresa. Então a gente já tem números sobre o que é e o que deixa de ser busca de capital, busca de validação com consumidores que vão comprar mais, que vão comprar diferenciado, enfim. Isso é bacana reforçar porque foram de 700 projetos inscritos, né? 92 apenas foram selecionados e teve quantos da UFOP? Dois da UFOP. Isso é uma grande coisa se comemorando. Eu fiquei muito feliz. Eu queria mais. Teve mais pessoas que eu vi o projeto e eu gostei demais do projeto, mas foi uma pena que não foi selecionado. Mas esses números, para quem estava alguns anos atrás sem ter números a serem apresentados, são números bonitos de serem colocados, de dizer, olha, dá certo também. A foto é bonita. Sim. E esses são casos interessantíssimos, né? E, querendo ou não, entrou quase R$1 milhão então, de reais na UFOP, né? Um número... R$1 milhão que entrou na UFOP para os projetos da UFOP. Quase R$1,5 milhão. Se for juntar até os outros editais também, exatamente, do pessoal que passou pelo CID, não só pelo Compete Minas, a gente já teve mais de 2 milhões, se for assim, rodando aqui. Modelo de negócio, pessoas estão querendo fazer inovação com o que a gente faz aqui dentro da universidade. Sim. Então, sim. E aí a gente olha esses números, né? 2 milhões, mas ao mesmo tempo você cita essa dificuldade de, seja de alunos, professores, de pegar esses projetos de pesquisa e transformar isso em uma spin-off. Que geralmente, por isso tem até um termo técnico, né? Não é algo óbvio. Um projeto não necessariamente é uma empresa, um projeto não necessariamente é um produto. E o que você vê dessas relações entre projetos de pesquisa virando empresa? Deve ser um perrengue aí. Então, como o próprio nome do seu podcast indica, algumas dessas... A foto fica bonita, mas antes da foto tem história. E as histórias não são necessariamente tão fáceis de serem digeridas, tão fáceis de serem dialogadas com as partes envolvidas. Então, assim, coisas que eu vi ali já nessa história de renovação da incubadora foram das empresas que nasceram. Quando a gente, só uma coisa, o termo spin-off, ele é um termo que indica que a empresa nasceu dentro de alguma organização maior. Então, no nosso caso aqui, é uma empresa que nasceu dentro da universidade. Maior que eu falo assim, tinha uma empresa e dali nasceu uma outra empresa. Não necessariamente é do mesmo porte. E essas empresas que estão aqui, elas são derivadas de estudos da universidade, mas a universidade é uma coisa muito antiga, né? O modelo que a gente adotou, ele coloca um professor, orientador com seus respectivos alunos. E eu pego essa turma e monto uma empresa. Só que a empresa, a hierarquia que antes você tinha orientador orientado, ela conflita, porque eu preciso, dentro da lógica de modelo de negócio, de ter soluções. E não necessariamente o professor, o orientador vai apontar o norte, todos vão para lá e vai achar a solução. Não é assim que a coisa funciona de modelo de negócio, mesmo porque tem a parte básica. Eu vou fazer qual que é o número técnico que eu vou fazer aquela venda. Você tem que se valer de uma validação, uma pesquisa de mercado, uma inferência sobre a lógica do consumo, como é que está se dando aquilo ali que eu estou fazendo. Então, a hierarquia de orientador, orientado, é uma hierarquia, ela não é tão trivial. Outras coisas que eu vi
são aquelas empresas que tinham o cara... E aí até uma coisa é quando é projeto de pesquisa, em que tem um objetivo concreto e um tempo também a ser executado. Então a relação... Um produto a ser entregue, chamada dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo publicado. Agora a empresa... Eu pego aquela coisa, que era um algoritmo, um hardware, um software, alguma coisa, e aí fala, isso aqui agora vai vender, ele não tem o mesmo formato que aqueles produtos que é para academia. Ele tem um produto que alguém paga por ele. Não que os outros também não pagam, mas aqui esse perfil do consumidor muda dia a dia. Ele não é... As próprias competências do que o orientador tem um papel e o orientado tem um papel. Na empresa, esses papéis nem existem mais. Eles podem até existir, mas é uma parte pequena. Porque vai entrar em questões assim, quem é que vai fazer, quem é que vai lá abrir o CNPJ? Quem é que vai fazer essa pesquisa de mercado? Quem é que vai criar um questionário? Não necessariamente também são habilidades em que essas pessoas vão ter inicialmente. Então, para entender o que cada um é bom para formar uma empresa... Mesmo porque o docente, se ele tiver com dedicação exclusiva dentro de um contexto de serviço público, a lei de inovação de 2017, ela permitiu ao docente que ele participe da parte de pesquisa da própria empresa criada, não da parte administrativa, comercial e gerencial. Então, o docente que vai estar ali, o braço dele está amarrado com algumas coisas, ele não alcança a totalidade das ações que alguém possa fazer. Então, tem uma legalidade sobre o processo. Ele pode fazer e é sobretaxado sobre algumas coisas que ele pode ou não fazer, porque ele está se valendo da coisa pública. E está tudo bem ele ser sobretaxado em relação a isso. Mas algumas coisas são possíveis, outras não. E essa hierarquia, esse diálogo, ele precisa ser bem azeitado todas as vezes, à medida que as coisas foram desenvolvendo. Porque o que eu já vi de possibilidade de tensão, porque esse diálogo não foi bem amarrado, dificílimo. As responsabilidades, porque o pessoal fala, né, sociedade é um casamento. Então, se já começou um namoro estranho, depois são pequenos conflitos que vão ter que ser resolvidos e vão demandando cada vez mais tempo, e se o interesse dos dois não tiverem, não forem os mesmos, se eles não tiverem as mesmas projeções, fica difícil também, né? Se cada um quiser cuidar Eu já vi o oposto, não a sociedade é um casamento, mas o casamento se tornou uma sociedade, porque aí era um namorado com a namorada que estudavam juntos, vai abrir uma empresa, startup, não sei o que, e ele traiu ela, como é que fica? Sim. Você vai até bater. Porque eles terminaram o namoro, o noivado, o casamento, e aí a empresa, como é que fica? Esse é um assunto que precisa ser dialogado, porque empresas familiares também estão no contexto de spin-off. O namorado, a namorada, eles fazem parte desse pacote e as relações terminam. Nunca advogo em relação a essas relações, mas elas terminam. E como é que a gente vai ficar quando a sua namorada não é mais sua namorada, mas a empresa continua? Porque as empresas, elas geralmente vão superar o tempo de vida das pessoas, né? Mais do que o tempo de vida das pessoas, o tempo de vida da relação. As relações andam acabando muito rápido e as empresas não necessariamente. E aí, como é que você faz isso? E aí, por isso é importante ter a incubadora, porque é interessante a gente fazer algumas perguntas que casais não se fazem. Quando a relação acabar, como que a empresa vai estar? O que vocês vão fazer quando vocês terminarem? Nossa, ninguém faz uma relação, um namoro, pensando tem ninguém, né? Terminar tá tudo não. Mas alguém tem que fazer essa conta quando há um modelo de negócio ali. E alguns entram até na parte jurídica, porque tem assim, às vezes o relacionamento pode continuar, mas a pessoa quer realizar outros sonhos. E aí ela pode vender a parte dela, ela pode sair, tem essas questões contratuais que geralmente o pessoal coloca, assim, se eu posso vender, para quem, com qual prioridade, quem pode autorizar ou não, tem que ser em comum acordo. Espaço de tempo, eu tenho 2 anos para poder pagar, então tem várias possibilidades que a gente pode fazer, mas esse diálogo precisa ser feito assim como empresas que têm pessoas que são só conhecidas, não necessariamente tem uma relação de amor ali envolvida. Tem uma relação de amor, é um outro tipo de... Sim, algumas empresas são casamento mesmo. Porque quando a empresa começa, ela começa com um determinado jeito. Mas à medida que ela vai desenvolvendo, algum braço pode ficar maior que outro. E aí, para a coisa não ficar tão pesada, baseado no que é a percepção de um de outro, eu digo, olha, vocês têm que fazer uma revisão
do que vocês estão fazendo, quem é que está carregando a mochila, se essa mochila precisa ser reequilibrada à medida que as coisas vão sendo colocadas dentro da mochila de vocês. Sim. Então, assim, essa é uma perspectiva que vale a pena sempre fazer um rodízio de o que você fez esse mês? Deixa eu te contar o que eu fiz. Um papo igual a esse, se perguntar o que um fez e o que a outra fez, ou entre as partes da empresa que eles respectivamente fizeram, para eles terem a percepção de que, nossa, ele está fazendo mais do que eu. Para as coisas não ficarem com a percepção de, nossa, eu estou fazendo mais que o outro está fazendo nada, está ganhando o mesmo tanto. E isso é uma das contas que precisa ser feita. Assim como eu vejo alguns modelos de negócio, você tem que pôr data de início e fim do teste. Eu gostei do que você falou, é uma validação. Um conjunto de modelos de negócio, para você não cair em perrengue difícil, é um conjunto de validação. Você fez um protótipo, você está com um protótipo aqui. Esse protótipo você acha que vai ser vendido. E aí você vai ocupar, por exemplo, 6 meses da sua vida. Esse período aqui de 6 meses, que tem início, meio e fim, uma jornada específica do que você vai fazer, é o tempo que você vai dar para testar aquele modelo de negócio. Se 6 meses não vendeu, joga fora, vai fazer outra coisa. Porque 6 meses da sua vida, imagina você parar 6 meses da sua vida e não ganhar nenhum dinheiro, que é quando um projeto não vende para ninguém. Gente, 6 meses é muito tempo. E aqui a gente, é isso, por mais que a gente esteja sempre reforçando a inovação e empreendedorismo, eu sempre falo assim, não largue tudo para empreender. Continua com o que você tem, vai tentando, às vezes, no tempo que dá, para ir apostando, até você conseguir achar essa validação, algo mais concreto. Por mais que o nosso perfil do Brasil, geralmente as pessoas vão pela necessidade, do que de fato pela oportunidade, que seria mais interessante, que aí de fato eu vou trazer uma contribuição tecnológica, uma inovação, porque eu vi algo que ninguém fez e eu vou apostar nisso. Mas geralmente vai numa necessidade. Mas agora largar tudo para empreender, eu acho complicado. Eu ia caso a caso, porque você vai ter gente que vai ter dinheiro. Então, assim, o largar tem que... Não, sim. Mas largar tudo que você tem para empreender, para apostar numa ideia inicial, eu acho complicado. Porque a chance é muito grande de dar errado. Eu acho que ainda depende. A universidade ainda é um celeiro de herdeiros. E as pessoas ficam em 6 meses, mas está tudo bem, os pais pagam a conta. 6 meses. 6 meses. Sabe, você tem pessoas, perfis e perfis. Então, assim, quando eu estou debatendo, assim, a universidade ela tentou sair da perspectiva de revalidar o quanto de gente que tem dinheiro continue com dinheiro, ela tentou incluir para dentro de si uma parcela da população que não é brasileira, e que bom que deu certo, que bom que ela teve essa perspectiva real do mundo real. Mas ainda a gente tem muito espaço aqui de pessoas que não necessariamente estão com esse perrengue todo. Então, assim, há perfis diferentes. Então, mas quando está na graduação, ela tá seguindo uma graduação. Não é que ela largou a graduação para empreender. Ela está ainda amparada pelo status estudante. Assim como o status estudante de mestrado, o status estudante de doutorado. Ela não largou o estudo para empreender. Ela está no caminho dela. Se no final o projeto der errado, o diploma ela tem. Aí ela pode seguir com a vida. Mas você estava falando sobre essa questão de... a gente falou sobre essa relação de spin-off universitária, e você estava falando também sobre esse ecossistema, que não necessariamente é só pessoas dentro da UFOP que podem acessar a Incutec. Tem também o impacto que vocês fazem com a comunidade local. Eu gostei demais da sua pergunta. O que acontece? A incubadora de empresa, ela vem de uma história já de muitos empurra jurídico e também de demandas da própria cidade de Ouro Preto. A gente está no contexto de uma cidade histórica que tem um ecossistema. Essa universidade que a gente faz parte, ela não nasceu ontem, o rei, então rei no Brasil, o Império, veio aqui e fundou a nascente do que a gente tem hoje, a Universidade Federal de Ouro Preto. Ela passou, o Império caiu, mas a nossa instituição de educação não caiu. Ela continuou e vai continuar. E que bom que ela continue. Baseado nisso, a gente tem muita gente formada. A gente tem muita gente no entorno de Ouro Preto que já estudou, sabe o que acontece. E essas demandas, esse campo fértil de ideias de pessoas que já estudaram, que fizeram, que aconteceram, elas têm uma demanda real de abrir modelos de negócio. E pensando nisso, a gente reformulou o regimento interno da incubadora de empresa no ano de 2024, final de 2024,
para receber modelos de negócio que vão a 3 frentes: um tecnológico, um social e um cultural. E colocamos esses 3 nichos que a gente pode atuar, recebendo modelos de negócio de empresas que são vindas da universidade ou vindas da cidade de Ouro Preto. Não necessariamente para quem tem matrícula, carteirinha de estudante, CIAP de professor, tem nada. Olha, formei em outra instituição. Eu preciso de ajuda para passar pelo Vale da Morte, que blá blá blá, tudo que a gente fez. Você ajuda a gente? Sim, porque tem uma demanda real aqui da cidade de Ouro Preto de acessar o conhecimento sem ser no formato de diploma. A universidade é uma boa fábrica de diploma, não que não tenhamos qualidade, muito antes, pelo contrário, a gente preza muito pela qualidade. Mas qual é o formato que as pessoas podem acessar a universidade para além de vir buscar um diploma? Quem entra aqui, quem é essa pessoa que entra aqui sem estar afim da educação formal diplomal? Que ela quer aquele conhecimento para dar conta de fazer a coisa acontecer. Um dos formatos, existem formatos, um deles é a política de empreendedorismo da universidade. A universidade ela abriu as portas a esse tipo de assunto. Hoje a gente tem 2 empresas instaladas que são de pessoas que não têm nenhum vínculo com a universidade e que a gente ajuda essas pessoas a passar pelo Vale da Morte aí das empresas. E é interessante até pela diversificação, porque querendo ou não, Ouro Preto está muito voltada para mineração e muitas das pessoas que estão por aqui, elas conseguem atender a outros mercados. A gente viu vários aplicativos que são voltados para atender demandas locais, já que Ouro Preto tem a questão da mineração, tem a universidade, tem a parte turística, então tem é um ambiente que tem muito potencial para criar novas tradições. É muito engraçado porque todo mundo que fala do ecossistema econômico da cidade de Ouro Preto fala disso, turismo e mineração e a própria universidade. Mas eu vou te dizer que o segundo item que movimenta o PIB do município de Ouro Preto é a parte de tecnologia computacional. O primeiro é a mineração disparado, assim, não tem nem como competir, o foco, a natureza, os séculos que a gente está aqui com mineração. E o segundo é desenvolvimento de software. Sim, não, a própria EFI é um grande case de uma startup que está aqui e pode ser entrar em todos os rankings de startups do Brasil. Vai se pegar lá Distrito, a Corrida dos Unicórnios, ela está lá como uma aposta de uma startup que ela tá competindo com aquela Asas, né, que é inclusive a startup que está patrocinando o Shark Tank. Então você vê assim, uma tecnologia que está em Ouro Preto competindo com uma que está lá no Shark Tank. Então teve um potencial de inovação. Ou seja, então sim, a gente faz isso. Agora, estamos aqui no olhar da incubadora de empresas apoiando pessoas que estão com aquele sonho para transformar um projeto, fazer toda a lenga-lenga, o Vale da Morte, passar a empresa que você acabou de falar, a EFI, eu lembro dos primeiros anos dela aqui em Ouro Preto, o que ela está fazendo. E eu sou muito feliz dela estar aqui contando a história de Ouro Preto. Mas a gente precisa de mais histórias dessas aqui em Ouro Preto. Então, assim, esse é o ponto que a gente levanta a bandeira aqui e estamos apoiando ideias de pessoas da própria cidade que está desenvolvendo tecnologias e que a gente sim pode ajudá-las a refazer, a se repensar o desenvolvimento econômico local, o próprio desenvolvimento econômico. E está dando certo, a gente está com 2 empresas aqui instaladas e felizes. Sim, eu também apoio muito essa ideia de que a tradição do futuro pode ser a inovação de agora. Então, se a gente criar... a Ouro Preto tem toda essa questão da tradição, quem sabe a gente também sai só da associação barroco, que já é maravilhoso, mas cria novas tradições. E o caminho tecnológico está aí. A gente tem a universidade, tem o Cutec, tem o Cefet, tem já uma startup, um grande case. Tem muito potencial. Mas enfim, então a gente está chegando agora no final do podcast e a gente vai começar um quadro que chama Na Lata ou Nada. Então, vou fazer uma pergunta, são histórias bem curtinhas, primeira coisa que vier na sua cabeça, para dar um... Então, primeiro, um case da Incutec que te marcou. Um case da Incutec que me marcou, uma empresa de tecnologia, de um doutorando, eu não vou dizer nomes de pessoas, e que a pessoa está apertada com doutorado, mas está tocando o projeto, que está fazendo, está acontecendo, e já foi gabaritado, um desses 3 editais foi
foi selecionado dessa empresa e ele está fazendo, está acontecendo, pegando e assim, ele deu conta de vencer a dinâmica de orientador orientado, deu conta de fazer todas as coisas, está fazendo dever de casa bonitinho, bem bacana. Seguindo o caminho. Estamos esperando ele para o próximo grande case. Né? Um erro comum que os empreendedores cometem. É achar que a ideia que ele está desenvolvendo, aquele modelo de negócio, todo mundo quer comprar. E às vezes, nossa, eu não vou dizer, eu tenho contratos de confidencialidade com os modelos de negócio com acessório, então vou pegar um exemplo próximo, mas não foi esse. Pessoa era do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, não é desse curso, estou mudando o curso para exatamente deixar confidencializado. Fazia minimamente processados, aqueles alimentos folhosos, sabe aquelas bandejinhas com o alimento higienizado, cortado, que vem do supermercado? Queria vender aquelas bandejinhas pequenininhas. Mas aí a gente buscou uma validação no mercado e descobrimos que haviam restaurantes dentro de hospitais, dentro de universidades e afins, que não queriam uma bandejinha, que era 5 quilos de alface picada, higienizada por dia. E segundo, completo o jeito de armazenar, transporte, logística, preço e afins. Então, às vezes, eu vejo muito os meus as empresas ali instaladas com uma ótima tecnologia, uma coisa que é de mais tecnológico, e eu estou colocando a ação do minimamente processado dentro do alimento, mas são tecnologias 1000, que tem consumidor, mas falta verificar se aquele consumidor quer, com qual volume, com qual tamanho, se quer alugar, se quer vender, enfim, falta... Resumindo, não tem produto, tem uma hipótese. Ok, uma dica para alguém que tem uma ideia. Faça uma equipe bacana. Eu já vi ótimas ideias nascerem mortas porque você se colocou perto de uma pessoa que não estava fazendo. Escolheu mal o seu sócio. Tem um desenho, depois coloca esse desenho aqui no membro do cavalo, que é feito, metade dele é tudo bem desenhado, metade é exatamente isso. Você pode ter uma ótima ideia, mas se for bem executado, o seu parceiro pode jogar para trás. Aí põe aí. Eu já vi isso aí, eu vi o que o pessoal falava assim, o que eu na época eu fazia doutorado era assim, a tese que está na minha cabeça, o que eu consegui entregar. Não, mas isso daqui é você e seu sócio na empresa. O que você entrega e o que seu sócio entrega a depender da escolha do seu sócio. O meu medo é quando eu for o cara que desenha uma feia. Uma palavra que define o ecossistema de inovação da UFOP. Da UFOP? Vinculada à Incutec, né? Resiliência. Você precisa de ter muita resiliência para as coisas funcionarem. Porque incubadora de empresas é uma empresa, é um modelo de negócio. Se abre um modelo de negócio público, ele precisa de exercício de força, de paciência, perseverança, para dar conta de coisa lá. E igual você falou, né? Até o mundo vai mudando, os modelos, até o modelo de negócio da Incutec vai deixando de ser sentido. Eu lembro quando tinha aquela história lá de coworking, ter um espaço era o grande diferencial. Então, quando a Incutec falou assim, vem, instale a sua empresa aqui, era o que todo mundo queria. Aí, como você falou, veio a digitalização. Então, às vezes, as pessoas não precisam mais do espaço, elas também não precisam mais, talvez, de uma assessoria ou outra, elas já estão querendo uma outra coisa. Vai saber qual que é que os novos tempos exigem, né? E me permita um parênteses, quando eu fui falar dos serviços, a gente oferece serviços tanto presenciais quanto digitais. Tanto incubação quanto pré-incubação, eles podem ser feitos presencial ou digital, porque não necessariamente o valor que a pessoa procura é um espaço, mas é a consultoria, é a assessoria, é recurso, assessoria. Então, existem outros valores que são importantes para aquelas pessoas ali fazerem um modelo de negócio, mas hoje a gente tem um monte de modelo de negócio que é digital, não faz sentido estar fisicamente. Então, a gente recebe empresas dos dois modelos, das duas formas. Bacana, tem que se adaptando. Passando por uma pandemia, se a gente tiver aprendido digital... Alguma coisa aconteceu, né? De uma empresa que debate inovação no seu seio de definição, então assim... O sonho que você tem com a Incutec? Com a incubadora? Onde ela pode chegar? Eu tenho. Isso eu tenho e eu estou perseguindo isso faz tempo. É institucionalização, que ela não existe.
Hoje a incubadora de empresa ela é incubadora de empresa do André. Quando as pessoas vão falar de incubadora de empresa, chama lá o André. Eu queria que fosse menos uma incubadora que tivesse minha cara, mas fosse uma instituição que, hoje eu estou lá, mas no dia que eu não estiver, ela não morra. Igual antes ela esteve nas mãos de outras pessoas, e quando elas foram embora e a incubadora fechou, eu não gostaria de, quando eu sair, ela feche, ela continue apesar de mim, sabe assim? E ela não está institucionalizada, ela não temos um fluxo que entra reitor, sai reitor, não, mudou o reitor, vamos chamar outra pessoa. Aqui a gente tem alguns órgãos dentro da universidade que existem isso, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Graduação e as outras tantas que tem aqui, Prefeitura do Campus. Tirou o reitor, a gente sabe que vai ter uma outra pessoa que vai ficar lá e vai fazer acontecer. Hoje, se entra um próximo reitor, uma reitora, e ela fala, não vou dar atenção para a incubadora, fecha. Não poderia fazer isso, eu gostaria, meu esforço, tá? Meu sonho é de institucionalizar para aquilo ali seja algo que não se fecha à medida que sai um professor. Pode ter uma outra cara, e que venha uma outra cara, inclusive, da incubadora, com um pouco mais de cabelo, mas que, para além de um pouco mais de cabelo, saiba fazer melhor do que eu, tá tudo bem. A gente é limitado a 2 braços, 2 pernas. Que venham outras pessoas com tantos braços, quantas pernas, quantas o time que a pessoa der conta de juntar. Mas eu gostaria muito que fosse institucionalizado, que ninguém tivesse mais a percepção de pode ficar sem. Uhum. E a última frase, uma frase de mantra que você pode passar para quem está querendo começar essa jornada, seja da pré-incubação ou da incubação. Uma frase de mantra? Uma coisa que pode falar assim, repita isso, um conselho, aquela frase que você está sempre repetindo. Talvez eu vou dizer algumas coisas eu vou dizer algo que eu coloco para mim, que eu me questione-se sobre o que você está fazendo, por quê, para quem, quando. Eu me questiono sobre todas as perguntas possíveis do que eu estou fazendo e jogo o meu questionamento que eu tenho para outras pessoas. Questione-se, deixe-se questionar para você ver validação sobre o que você tem de perspectiva sobre si, sobre suas ações, também de outras pessoas, para você poder juntar e fazer ou descartar de algumas não concordo e vida que segue. Mas esse papo de questionar-se, pelo menos é o que eu fiz da vida, assim, que eu recomendo. Eu falo que o empreendedor ele tem que estar apaixonado pelo produto dele, porque senão ele não vai conseguir superar todas essas dificuldades que acontecem no caminho. Mas se ele estiver muito apaixonado pelo produto dele, também é um problema, porque aí ele está deixando de ver o que o mundo está dizendo que pode ser um caminho, e ele não quer desapegar daquela ideia que ele zela muito. Então eu falo assim, é tanto o lado positivo quanto negativo, está muito apaixonado pelo produto. É isso. Ok, André. Então, muito obrigado pelos ensinamentos desse podcast. Que tenha muita inspiração para as pessoas virem procurar a universidade, não só na graduação, mas já que já está aqui, procurem o QTEC para desenvolver os seus projetos. Também quem está do lado de fora do ecossistema da UFOP, queira entrar aqui e participar de toda essa rede, pode deixar o convite, como é que eles acessam a QTEC, quando são as chamadas, como é que eles podem encontrar vocês. Tá. Primeiro eu vou dizer das nossas redes, depois eu quero fazer um agradecimento. Nossas redes, Incultec, ela tanto é incultec.fog.br, nosso site, mas também nas redes sociais a gente tem Incultec, no Instagram e no LinkedIn a gente tem postado lá. E nós recebemos modelos de negócio, tanto aqui de pessoas dentro da universidade como da cidade de uma forma geral, através do edital. Nós temos um edital que seleciona um modelo de negócio, então as pessoas se inscrevem preenchendo um formulário, e nesse formulário a gente faz uma avaliação para a pessoa estar ou não pleiteando espaço aqui conosco, seja espaço físico ou digital, para assessoria aos modelos de negócio. Então todos e todas convidados a trabalhar aqui conosco. E eu quero agradecer ao convite feito para poder estar aqui, dialogar um pouco o que é e o que deixa de ser história de construir modelo de negócio.
construir uma empresa que ajuda a construir uma empresa, que é incubadora de empresa. O produto dela são novas empresas para o mercado. Contar essa história é bem bacana. Então, assim, as pessoas que forem vir no seu podcast, elas não estão sozinhas com o debate aqui na cidade de Ouro Preto. Há sim possibilidade de trabalhar isso. Parabéns pela iniciativa de não ficar só na sala de aula, pegar o que você está debatendo de inovação, empreendedorismo, perspectivas de pesquisa aqui dentro desse contexto, mas para as câmeras eu acho que a gente sim precisa de ocupar espaços digitais, vir aqui fisicamente dentro da universidade e estar em sala de aula é uma das funções da nossa universidade, mas a gente também sabe dizer, a gente tem muito a que dizer. Eu vejo muitos criadores de conteúdo sem conteúdo nenhum, falando umas abobrinhas que não procedem e que não tem laço sobre o que é e o que deixa de ser, algumas das possibilidades quando debate assunto de empreendedorismo, inovação e afins. Que bom que você está colocando histórias reais, de fazer modelos de negócio, é o que eu chamo de resiliência geográfica. Fazer modelos de negócio em São Paulo tem um caminho. Fazer modelos de negócio no interior de Minas Gerais e se propor a debater isso é ótimo, porque mostra que isso não é só um ou outro, são alguns que estão fazendo isso, e você dar lente a isso e colocar isso nas mídias digitais é excelente. Melhores elogios ao seu trabalho. Mas começou com esse objetivo, porque a gente acha que inovação é uma coisa que não vai acontecer aqui, né? Já que aqui é tradição, é mineração e tudo mais. E as inovações, elas vão acontecendo de formas isoladas, porque tá cada um criando seus nichos, mas se a gente coloca isso, né, toda semana aqui mostrando vários episódios, a gente fala assim, caraca, tudo isso está saindo da UFOP, tem esse dinheiro todo rolando aí, tem esse pessoal que conseguiu chegar nesses lugares e a gente vê localmente, né, tem alguém aqui do lado que pode me ajudar na jornada de inovação. É um caminho possível, além de todos os outros que a gente já ouviu falar, é exatamente esse o propósito. E a gente está aqui inspirado na sua sala, né? No seu laboratório, que né, Nosso laboratório, você sabe que ajuda muito a gente. Queria também agradecer por todos os próximos episódios que estaremos por aqui também. A sala passa bons. Muito obrigado, André. Agora a gente vai tomar um café, seguir nossa vida. Valeu, obrigado. Abraço a todos. Um abraço. Perrengue Tech, a inovação sem filtro. Acompanhe o próximo episódio na próxima semana. Até mais. Essa semana a gente conversou com o André, então vamos reforçar aqui alguns aprendizados. Então, primeiro, essa oportunidade que ele reforçou que se a gente está fazendo uma jornada universitária, a gente está lidando com pesquisas, com TCC, com mestrado ou doutorado, ou se você tem alguma ideia, essa jornada universitária ela pode ser mais do que algo acadêmico. Isso pode, de fato, virar um produto, isso pode, de fato, virar uma empresa, pode virar o seu negócio. Muitas vezes a gente vai pensar na atividade acadêmica como produto final, um artigo científico, ou uma palestra, né, alguma apresentação, mas ela tem o potencial, de fato, de virar uma empresa e você pode virar essa chave, porque muitas vezes você descobriu um produto que está aí esperando um grande mercado e você ainda não reconheceu como esse potencial. Então acredite também na sua força inovadora, na sua força empreendedora. Mas, né, o segundo aprendizado vem colocando um adendo aí, que é não necessariamente porque eu tenho um resultado de uma pesquisa que de fato eu tenho um produto ou uma empresa. Eu posso até ter um protótipo, eu posso ter uma ideia, eu posso ter uma hipótese de algo que possa dar certo. Mas a jornada da inovação, ela vai além de uma ideia. Então não é porque eu tenho um resultado que necessariamente eu já tenho um produto, uma empresa e um negócio. A jornada da inovação, ela vai para além da ideia. Então, eu posso ter tido, de fato, um resultado de uma pesquisa, só que essa é a minha hipótese inicial, que ainda foi feita ali em laboratório. A jornada da inovação é quando eu, de fato, consigo entender de que forma eu posso atender uma necessidade real. Como que eu vou conseguir produtizar aquela ideia? Como que eu vou atacar uma dor? Como é que eu vou ter um ganho? Como que eu vou olhar essa viabilidade, que ela é financeira, ela é mercadológica, ela é tecnológica, porque muitas vezes, né, a gente pode pegar aquela mesma solução e produtizar ela em formatos diferentes, com tecnologias diferentes, para públicos diferentes, para segmentos diferentes. Então, a jornada da inovação, muitas vezes a gente acha que ela, né, finaliza na ideia, mas não, a ideia é só o começo de uma grande jornada. E, por fim, o terceiro ponto que a gente aprendeu aqui é
e venha para dentro da universidade. A universidade ela pode te ajudar a incubar uma ideia, a ter essa noção mínima de um negócio, de como é que você pode desenvolver, quais são as premissas, qual é a filosofia que eu tenho que levar em consideração se de fato eu quiser embarcar nessa jornada. Então, a universidade está de portas abertas, venha você também. Eu fui pesquisando e vi que o pessoal usava muitos grupos de WhatsApp, né, para fazer essas contratações, divulgações das vagas, etc. E com isso a gente criou a Human Connect, que é o nosso grupo de vagas no WhatsApp.